Boa noite a todos. Graça e paz de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos ao nosso simpósio. A gente tem dado esse nome, o que eu sei sobre o Espiritismo, porque, na verdade, é um assunto que demanda um conhecimento. Nós precisamos aprender sobre esse assunto. Inclusive, se der tempo no final, eu quero mostrar um artigo que é publicado toda semana no jornal O Tempo, por um jornalista, e vocês vão perceber nesse artigo que quanto eles atacam, as pessoas que defendem a doutrina espírita, atacam as principais doutrinas cristãs e principalmente a boa interpretação bíblica. Mas antes disso eu quero tratar de alguns assuntos aqui, e eu queria que você prestasse bastante atenção, porque a gente vai tentar estabelecer um critério. Na verdade, vocês vão perceber que o objetivo desse simpósio é responder uma pergunta. O Espiritismo pode ser considerado uma doutrina cristã? Eu não vou falar aqui de práticas, como por exemplo as formas de culto e etc, porque na verdade não nos interessa. Também não vou dizer aqui, não vou procurar dizer aqui que o Espiritismo é do diabo ou coisa parecida, porque esse não é o objetivo do nosso estudo. Tá? Também não vou aqui condenar as práticas, pelo contrário. E também não vou dizer que o Espiritismo não é uma religião, que também não é verdade. O único objetivo dessa aula é estabelecer parâmetros aos quais nós podemos chegar ao final desse simpósio, podemos dizer se o Espiritismo é uma doutrina cristã, como os espíritas defendem, ou não. Ok? Então nós não temos como objetivo atacar práticas, como por exemplo fenômenos paranormais, como por exemplo mediunidade na forma como ela é feita, se é demônio, se não é, não vou entrar nessa parte, porque não nos interessa. Ok? O que eu quero realmente é tratar doutrinas, principalmente à luz da palavra. Ok? Para a gente começar a fazer isso, eu vou estabelecer a origem. Na verdade, a origem do Espiritismo tem várias. Vocês vão perceber que em vários momentos da história da humanidade o Espiritismo aparece. Temos o que nós chamamos hoje de Espiritismo moderno, que nós vamos falar dele também, ok? Mas eu vou tentar dar uma origem geral de algumas formas de Espiritismo durante toda a humanidade. Os primeiros descritos, as primeiras experiências espíritas foram descritas pelos sumérios, que viveram na região da Mesopotâmia, que é ali aquela região onde está inclusive inserido Israel, né? Ur dos caldeus, enfim, naquela região já houve detalhes e detalhamentos de algumas experiências espíritas por volta do ano ou por volta do 4º milênio antes de Cristo. Ou seja, existem escritos descrevendo situações de espiritismo até mesmo antes de, por exemplo, Moisés, que foi o que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então você vê que é uma experiência bem antiga, já via-se sinais de espiritismo de alguma forma ou de outra já nessa época, ok? Indícios de espiritismo em praticamente todas as religiões antigas, seja por invocação de mortos, seja por fenômenos paranormais, enfim, todas as religiões antigas, principalmente da região da Cananéia, ali, aquela região que depois virou o lugar onde Israel está situado hoje, né, a terra de Canaã. Já havia indícios de alguma forma de espiritismo, ok? Inclusive, o próprio Deus condena práticas espíritas. Se Deus já condenava 2.700 anos antes de Cristo, isso me mostra que isso existia. Porque Deus não condenaria algo que não estaria existindo naquele momento. Então eu vou citar aqui esse texto, que é Deuteronômio 18:10, né, que fala: não ofereçam seus filhos em sacrifício queimando no altar. Opa, deu uma pane aqui no meu versículo. Deixa eu só voltar aqui, porque Às vezes ele faz isso.
Na verdade é porque não puxou o versículo inteiro. Deixa eu lá puxar. Então, olha lá, Deuteronômio 18, de 10 a 12, ele já vai condenar práticas espíritas. Olha lá, não ofereça seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar, não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sorte, nem tolerem feiticeiros, nem quem façam despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. Ou seja, Moisés, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele já trouxe uma lei condenando práticas espíritas. Deuteronômio 18:12 diz: o Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas, por isso mesmo está expulsando da terra estes povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Essa versão é a tradução linguagem de hoje, ok? Então você percebe que o espiritismo não é algo novo, como principalmente os espíritas modernos querem dizer. O espiritismo moderno é apenas uma repaginada de algo que já existia há muitos anos atrás e que o próprio Deus já condenava, ok? E esse espiritismo moderno, pastor, de onde que vem ele? Quando surgiu esse espiritismo que é o foco do nosso estudo hoje, tá? Inclusive daqui a pouco eu vou pontuar para vocês que nós temos linhas do espiritismo separadas e nós vamos trabalhar uma linha focada hoje que é o espiritismo segundo Allan Kardec, tá? É o que nós vamos trabalhar no dia de hoje, tá bom? Esse espiritismo moderno, a primeira, o que é denominada a primeira grande experiência, os primeiros grandes escritos desse espiritismo moderno, foi por volta do ano de 1830, quando foi publicada essa obra. Na verdade, eu diminui um pouco o tamanho, porque a obra tem um nome maior, o título dela tem um nome maior, mas eles deram esse nome, o Visionário de Prevost, que é uma obra desse camarada Justino Skinner. Justino Skinner era um médico, e ele foi o primeiro a estudar sobre fenômenos paranormais. E ele teve algumas visões, e aí ele escreveu essas visões e publicou essas visões que ele escreveu, essas coisas que ele estudou. Ele publicou no ano de 1830 e essa é considerada pelo espiritismo moderno a primeira obra espírita, o Visionário de Prevost, lá na Alemanha, né? Nossa bela e boa Alemanha, né? lá é berço de muita coisa, boa e ruim também, né? Em 1848, ou seja, 18 anos depois da primeira publicação, o espiritismo ele deu entrada nos Estados Unidos através dessas duas irmãs. E aqui tem algumas características interessantes. A Margaret e a Catherine Fox, elas introduziram praticamente o espiritismo nos Estados Unidos. Estados Unidos, nós sabemos, é uma nação que tem um berço cristão evangélico muito forte, né? Praticamente toda a sua cultura e sua criação foi dentro do evangelho. Só que essas duas irmãs, elas começaram a ter experiências paranormais, como mexer objetos, entortar objetos, e etc, etc, etc. Foi muito divulgado isso nos Estados Unidos e elas acabaram se tornando ali foco dessa primeira aparição do espiritismo nos Estados Unidos. O espiritismo nos Estados Unidos acabou crescendo muito, não só por causa disso, mas isso foi desencadeado esse processo. O único detalhe é que depois foi descoberto que muitos dos fenômenos paranormais que elas viviam eram fake, eram falsos. Depois de alguns anos isso foi descoberto e elas acabaram morrendo no ostracismo porque descobriram que muitas, não todas, dessas experiências eram falsas. Em 1857, aqui sim, né, começa-se então um processo, que é um processo mais difundido desse espiritismo, ou seja, 27 anos depois da primeira publicação, Allan Kardec, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre esse camarada, porque ele é considerado o pai do espiritismo. Ele publicou nesse ano de 1857 o Livro dos Espíritos, na França, e aí é considerado o pontapé inicial da parte literária do espiritismo. Começam então as primeiras publicações, aí sim, são uma série de publicações
dando origem ao espiritismo que nós temos hoje. Ok? Em 1858, um ano depois dessa publicação, Kardec ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Monta uma sociedade, monta um grupo de pessoas que vão começar então a estudar esses efeitos paranormais e vão começar a publicar ainda mais obras, ainda mais literatura. Inclusive depois nós vamos ver que aí tem a publicação do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é inclusive um livro que a gente vai estudar bastante hoje, a gente vai ver bastante coisa sobre ele. Ok? Foi nesse ano de 1858 que começa então esse processo. Em 1875, isso aqui é importante destacar, porque apesar de na Ásia ter muitas coisas que parecem espiritismo, mas não são. Como assim, pastor Léo? Por exemplo, a gente vê o budismo, a gente vê o islamismo, a gente vê uma série de religiões ali, mas que não tem muita ligação com o espiritismo, então até se contradizem muitas vezes. Apesar de que o espiritismo pegou muita coisa dessas religiões. O espiritismo pegou, mas as religiões já tinham isso. O que acontece? Lá na Índia, eles criam essa sociedade teosófica, que é uma sociedade de estudos dos deuses e de estudos de ações paranormais. E aí é considerado a entrada do espiritismo na Ásia e a entrada do espiritismo na Índia. Em 1884, aí o espiritismo põe seus pés no Brasil, com a fundação da Federação Espírita Brasileira. E aí definitivamente o espiritismo chega ao Brasil e encontra aqui no Brasil, principalmente pela característica do povo brasileiro, um povo muito voltado e que gosta essas coisas paranormais, dessas coisas pirotécnicas e etc, etc. Então ele encontra no Brasil um campo maravilhoso para implantar suas doutrinas. E cresce de forma assustadora, principalmente no seu início, mas hoje ainda mais, principalmente em classes sociais mais elevadas. 1898 aí é chamado o ano de ouro do espiritismo, porque, como eu disse, é publicado a obra de Leon Denis, que é o nosso amigo Allan Kardec, Cristianismo e o Espiritismo, que é fundamental para o desenvolvimento do espiritismo, quando eles vão comparando e querendo dizer as principais doutrinas do cristianismo através do espiritismo. Daqui a pouco nós vamos analisar cada uma delas, ok? Irmãos, todas essas informações eu peguei na Wikipédia, poxa, mas a Wikipédia não é um bom local, uma boa fonte de informações, né? Mas não tem outros lugares melhores não, tá? Para essas informações aqui, infelizmente, a melhor fonte de pesquisa foi realmente a Wikipédia. É claro que a maioria não, todas essas datas aqui eu confirmei com alguns outros sites, mas a fonte principal foi a Wikipédia, tá ok? Falando um pouquinho sobre o grande pai, né, do espiritismo, o senhor Allan Kardec, falando um pouco sobre esse camarada, as principais características dele, eu não vou me ater muito sobre isso, mas alguns detalhes eu queria que você gravasse. Primeiro, Allan Kardec era um cara muito culto, gostava de estudar, um camarada extremamente pesquisador, ele gostava de pesquisar, ele gostava de saber, mas ele tinha uma característica, ele era muito irrequieto. Ou seja, o que é isso? Ele não conseguia ficar quieto, ele não conseguia deixar de questionar muitas coisas. Isso é bom, mas isso também é ruim. Por quê? Quando você está buscando resposta onde não tem resposta, e nós que somos cristãos, a gente sabe que muitas coisas que Deus faz não tem resposta. O próprio Martinho Lutero fala sobre isso. O pai da reforma, ele fala, olha, não se preocupe com o Deus oculto enquanto você não conhecer o Deus revelado. Ou seja, existem coisas, isso é fato, existem coisas que nós não sabemos a resposta. E o que nós temos que fazer quando não sabemos essas respostas? Aplicar a fé. Não tem outra forma. Mas o que você tem que se concentrar? Não é nas coisas que não tem resposta que você vai ter que aplicar a fé. Você tem que se concentrar nas que têm resposta e que estão claras. Não é abandonar as que estão claras e ocupar-se tão somente com as coisas ocultas.
Se eu não me engano, Deuteronômio 29 diz sobre isso, né? Diz: as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos. Acho que é Deuteronômio 29. Você olha para mim, por favor, amor? É, isso mesmo. Deuteronômio 29, né? O nosso amigo Kardec era católico de criação e era sedento, ele mesmo se intitula assim, sedento por experiências espirituais. Ok? Então, o fato dele ser sedento por essas experiências acabou levando ele para esse campo. Porque o mundo espiritual, ele é um campo fértil para ações de demônios. Ok? Eu fiz questão de separar essa parte porque isso aqui foi como se alguém perguntasse assim hoje, nos dias de hoje, perguntasse para Allan Kardec qual é a visão do Espiritismo, né? Ou em que o Espiritismo se baseia. E ali ele determinou o Espiritismo dessa forma: eis o credo, a religião do Espiritismo. A religião que pode, olha só como que ele encara, como que ele enxerga o Espiritismo. A religião que pode conciliar-se com todos os cultos. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: a única religião que pode transitar entre todos os cultos. Isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. Já ouviram aquele ditado: todos os caminhos levam a Roma e todos os caminhos levam a Deus? Isso é um ditado espírita. Muitos ditados que nós usamos, irmãos, são ditados espíritas. Esse laço que deve unir todos os espíritos numa santa comunhão de pensamentos, enquanto espera que ele ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Isso aqui é uma forma de resumir todo o Espiritismo, e essa frase, esse credo aí, foi ditado pelo nosso amigo Allan Kardec. Ok? Para que a gente possa agora começar, então, já que determinamos a origem do Espiritismo, a origem do Espiritismo moderno, falamos um pouco do pai desse Espiritismo moderno, nós vamos começar a tratar, a partir de agora, desse Espiritismo moderno. Para isso eu quero deixar claro aqui, é claro que o que eu vou falar aqui é muito superficial, mas é só para que vocês possam situar o que nós vamos falar a partir de agora. Eu vou determinar as principais linhas de Espiritismo, principalmente do Brasil. Eu não vou falar de outros lugares, vou falar do que nós temos hoje dentro do Brasil. Ok? Nós temos duas linhas principais. O Espiritismo que nós chamamos, mas os próprios espíritos não gostam de tratar dessa forma, que uns falam linha branca, ou mesa branca, ou Espiritismo de Allan Kardec. Então eles mesmos não gostam, e eu também não vou usar esses termos, branco, negro, não vou fazer nada disso, A ou B. Nós vamos determinar da seguinte forma: o Espiritismo que é o Espiritismo europeu, que é o Espiritismo de Allan Kardec, é o europeu com traços do cristianismo, do budismo, do hinduísmo, da teosofia, do brahmismo, entre outras religiões. Ou seja, Kardec, nesse afã de juntar todas as religiões juntos, o que ele fez? Ele foi pegando pedacinhos de cada religião e montou o que nós chamamos de Espiritismo europeu. Ok? Tem o outro Espiritismo, que é o Espiritismo baseado nos cultos afro, né? Aqueles que são saídos da África e que se espalhou principalmente por causa do comércio escravagistas. Tá? Aí tem voodoo e etc, etc. Dentro desse culto afro, nós temos outras três linhas, que também, apesar da gente achar que tudo é macumba, não é. Tem três linhas. Tem a Umbanda, tem a Quimbanda e tem o Candomblé. Ok? Cada uma delas tem as suas características. A Umbanda e a Quimbanda são aquelas que, para se de grosso modo, tá? Não é um assunto que a gente vai tratar hoje. Mas a Umbanda e a Quimbanda, eles trabalham muito com as questões de oferendas e etc, etc. Com o Candomblé é mais folclórico, mais as danças, baianas, etc, etc. Ok? Então temos essas duas linhas que são separadas entre eles, isso fica muito claro, mas que tem uma ligação muito forte porque as doutrinas se parecem demais, principalmente as doutrinas de mediunidade, de invocação de mortos e de reencarnação.
essas três principais doutrinas, elas são exatamente igual todas essas linhas do Espiritismo. Então isso acaba juntando todas elas. Vou pedir se você puder anotar, porque aí depois no final a gente tenta fazer todas. A pergunta, baseada em tudo isso que nós já falamos a partir de agora, até agora, o Espiritismo pode ser considerado cristão? Essa é uma pergunta. Por quê? Porque esses espíritas, principalmente dessa linha, que é a linha europeia, eles defendem que eles são cristãos, tanto quanto nós. Mas a pergunta é, o que torna uma pessoa cristã? O que faz de uma pessoa cristã? Quem que chamou, quem que deu o nome, quem que nos deu o nome de cristão? Quem nos chamou de cristãos? Vamos ver? Essa palavra cristão, ela aparece no livro de Atos, no capítulo 11, lá no versículo 26. Mas eu quero ler todo o contexto, a partir de agora nós vamos ler bastante. Por isso que eu preciso que você preste bastante atenção, porque nós vamos a partir de agora ler muita coisa aqui. Atos 11, 19. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram para a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Vai prestando atenção nos detalhes. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá, viu como Deus tinha abençoado aquela gente. Como que ele viu? Qual era o sinal? Como que alguém pode ver a bênção de Deus? Será que era prosperidade financeira? Será que eles estavam sendo curados de enfermidades? Qual era o critério que Barnabé usou para dizer, olha, eu vejo que o Senhor está abençoando? Vamos chegar lá. Viu que Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor. Presta atenção. De todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Versículo 25. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Versículo 26. Quando encontrou, levou em Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Então o princípio para alguém ser chamado de cristão, de acordo com esse texto, o princípio de alguém ser chamado cristão de acordo com esse texto, é o fato de que, primeiro, eles se converteram ao Senhor. Segundo, eles eram fiéis ao Senhor. Terceiro, eles seguiam ao Senhor. Esses são os 3 critérios que esse texto usa para descrever, e que as pessoas usaram para descrever aqueles que são chamados cristãos. Ok? Bom, baseado nisso e voltando à nossa pergunta, o Espiritismo pode ser considerado cristão? Para que nós possamos determinar, de acordo com esse texto, determinar se alguma religião é cristã ou não, nós temos que fazer 3 perguntas. Quais que são elas? Primeiro, qual é a fonte dos seus ensinos? De onde essa religião, ou essa igreja, ou esse povo retira os seus ensinos? Segunda pergunta que você tem que fazer: qual é o lugar de Jesus Cristo nessa religião? Qual o lugar que Cristo ocupa? Se as pessoas se converteram ao Senhor, se as pessoas eram fiéis ao Senhor, e se elas eram seguidoras de Jesus, qual o papel de Jesus nesse processo? É a segunda pergunta que tem que fazer. Terceira pergunta: as doutrinas bíblicas, as doutrinas ensinadas são bíblicas. Por quê? Porque as pessoas que estavam reunidas em Atos, elas retiravam as suas doutrinas de onde? Da Bíblia. Então, de onde nós temos que retirar os ensinos? Da Bíblia. Então, para saber se um grupo de pessoas, para saber se um grupo de irmãos pode ser considerado cristão,
nós temos que saber o seguinte, nós temos que responder essas 3 perguntas. E é o que nós vamos começar a responder a partir de agora. Ok? Desde a primeira, qual é a fonte dos seus ensinos? Tá? Qual é a fonte, de onde nós extraímos os nossos ensinos, irmãos? Da Bíblia. Vamos falar um pouquinho de como o Espiritismo encara a Bíblia e de como nós devemos e como a Bíblia mesmo nos ensina a encarar ela. Né? Existe muita discussão sobre a Bíblia, eu não vou entrar nisso, porque é um assunto extenso e é um assunto até que vai demandar mais tempo de estudo, talvez deveríamos depois até pensar numa aula só para falar sobre a Bíblia. Mas eu gostaria de dar uma informação que às vezes assusta muitas pessoas, que é sobre o formato do cânon. Como chegamos a esses 66 livros que compõem a nossa Bíblia? Como definimos esses livros? Os 39 do Antigo Testamento, irmãos, são definidos. Primeiro, eles já estavam definidos quando Jesus estava aqui, porque Jesus cita a maioria dos livros, quase todos. Ele cita os profetas, ele cita os salmos, ele cita até aqueles que a gente às vezes, que as pessoas do mundo questionam. Por exemplo, Jesus cita Jonas. Jesus cita Jonas. Ou seja, se ele citou, é porque ele considerava parte das Escrituras. Jesus cita Noé, um outro personagem que é muito questionado. Jesus cita. Ele fala dos dias de Noé. Jesus cita Adão e a criação, como é descrito em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Jesus cita várias vezes. Jesus cita os salmos várias vezes. Jesus cita os profetas. Faz citação pessoal, como de Elias, por exemplo. Próprio Moisés. Ou seja, Jesus, ele é aquele que referenda todo o Antigo Testamento. Pastor, e os 27 livros do Novo Testamento, como que eles foram definidos? Bom, como eu disse, aí a gente precisaria de um tempo maior, mas para resumir, teve o Conselho de Nicéia, né? Concílio de Nicéia, que durou 3 anos. Os principais pais da igreja na época, se eu não me engano, no ano de 300 depois de Cristo, não é isso? Eles se assentaram, debruçaram em cima dos escritos, e aí, depois de muito discutir quais os que tinham valores, eles acabaram definindo que aqueles 27 livros eram os melhores livros, eram os livros apropriados para descrever o nosso Novo Testamento. Depois de 3 anos de muita discussão. E outra coisa que eu acho legal é que tanto Paulo como Pedro, um cita o outro. Né? Então, ou seja, dando referência boa de um como de outro. Tanto Paulo cita Pedro, como Pedro cita Paulo. Então isso é uma boa referência, porque foram os dois, Paulo, o maior escritor com certeza, e Pedro também escreveu cartas do Novo Testamento. Ok? Então a Bíblia para nós é o nosso ponto de referência de fé. Todas as nossas doutrinas, elas partem da Bíblia. Não tem outra história. Ok? Como eu disse, o cristianismo extrai seus ensinos da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo. Todo o cristianismo. Aqui, a partir de agora, daqui a pouco ainda vou até falar mais um pouco sobre isso, mas nós não vamos nem separar mais linhas de cristianismo católico, protestante, ortodoxo, não. Todo o cristianismo, ele vai extrair os seus ensinos da palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. A inspiração bíblica, ela pode ser entendida como um processo através do qual Deus atuou para comunicar objetivamente sua vontade aos seres humanos. Ou seja, a Bíblia é Deus comunicando a sua vontade para nós. Cremos nisso. Ok? As questões do século XXI podem ser respondidas pela Bíblia. Um bom argumento que os espíritas usam. Falar a Bíblia não pode responder sobre questões do século XXI, como células-tronco, como manipulação genética e tal. Pode responder sim, mas não do jeito que eles querem. Né? Não abrindo as portas, falando tudo está permitido, tudo pode. Não, a Bíblia ela vai falar e ela vai limitar as coisas ao que Deus considera como certo ou errado. O parâmetro e a vontade é sempre de Deus. Okay? A Bíblia é um livro completo. A Bíblia é um livro completo, feito para ser lido e interpretado.
jamais cortado, editado ou complementado. Apocalipse 22, 18, João fala: eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará os castigos dela às pragas descritas neste livro. Então, o próprio apóstolo João, nas suas últimas palavras, deixa muito bem claro que a Bíblia é um livro selado. Ou seja, depois que ele foi concluído ali, ele foi selado, acabou. Agora não podemos mexer mais. Eu queria que você observasse esse texto aqui, que a gente vai começar agora a falar um pouco mais sobre como a Bíblia enxerga a própria Bíblia. Ok? João 14, de 1 a 4, Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos ou moradas. Esse quartos aqui ele pode ser traduzido no grego como moradas. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo para onde eu estiver, vocês estejam também. Vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Esse texto, para nós, ele é muito claro. Ele fala da obra redentiva de Cristo. Cristo veio, se entregou, morreu por nós, está no céu preparando um lugar e vai voltar para buscar a sua igreja. Certo? Agora, veja como que os espíritas propõem a interpretação desse texto. Kardec usa esse mesmo texto para dizer que a casa do Pai é o universo. Ou seja, quando Jesus fala assim, na casa do meu Pai, para nós é muito claro que a casa do meu Pai é aonde, irmãos? No céu. Ok? Por que nós, quando lemos aqui na casa do meu Pai, já logo remetemos para o céu? Porque existe todo um contexto bíblico dizendo que Deus mora nos céus. Então, se eu esquecer o contexto bíblico, eu posso falar que a casa do Pai é qualquer lugar, porque eu não tenho todo o contexto bíblico. Mas como eu tenho todo o contexto bíblico, eu sei claramente que a casa do meu Pai é o céu. Porque em vários lugares da Bíblia vai dizer isso. Certo ou não? A releitura ou a interpretação proposta por Kardec diz que a casa do Pai é o universo. Segundo a tese criada por Kardec, as diferentes moradas, lembra que ele fala assim, vou preparar moradas? As diferentes moradas são os vários mundos ou planetas que circulam no espaço infinito. E aqui vem outra pergunta. Quem diz que o espaço é infinito? A ciência. Por que a ciência diz que o espaço é infinito? Porque ela não conseguiu chegar ao fim. Por ela não conseguir chegar ao fim, ela diz que é infinito. Mas não significa que o é. Eles determinam assim. E aí, Kardec também disse, eles estão lá circulando pelo espaço infinito. E oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas apropriadas ao seu adiantamento. Ou seja, de acordo com o seu adiantamento ou atrasamento espiritual, você vai para determinados planetas. Ok? Independente da existência de vários mundos, essas palavras também podem ser entendidas como um espaço feliz ou infeliz do espírito errante. Ou seja, se ele fez boas coisas aqui, fez caridade, etc, etc, ele vai para lugares felizes. Se ele fez maldades aqui, ele vai para mundos infelizes. Conforme seu grau de pureza, sua libertação dos laços materiais, ou seja, são todas coisas ligadas ao homem. Seu grau de pureza, ele se purifica. A sua libertação dos laços materiais, ou seja, a sua forma de abrir mão das coisas. O ambiente onde se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que ele experimentou, as percepções que possui, podendo tudo isso variar ao infinito. Ou seja, tem uma série de critérios que vão determinar se essa pessoa vai para determinado mundo ou não. Irmãos, essa é a interpretação, e está escrito lá na página 47 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Essa é a interpretação que Kardec dá daquele mesmo texto que a gente leu. Por que a gente fica absurdado quando a gente vê essa interpretação? Porque nós conhecemos todo o contexto bíblico. Para eles, quando lê isso aqui sem conhecer todo o contexto, eles acham maravilhoso. É isso mesmo. Viu? Deus está preparando várias moradas para nós. Jesus está lá. Jesus é um espírito evoluído que está lá preparando moradas. Porque não conhece todo o contexto bíblico. Ignora os contextos bíblicos. Estou dando alguns exemplos de como é feita a interpretação bíblica pelos espíritas. Tá bom, irmãos? Inclusive, se no final der tempo, eu quero depois ler um artigo que saiu hoje no jornal O Tempo, de um espírito, se eu não me engano, José Luiz Chaves, alguma coisa assim, João Chaves, que ele fala sobre a forma de se interpretar o grego. E ele dá uma informação correta e depois produz uma série de inverdades a partir de uma informação correta. Ele fala o seguinte: o grego não tem artigo definido. O, a, não tem. Mas isso não significa que não exista um artigo definido no grego. Como que você define um artigo no grego? Por toda a frase. Você pega a frase inteira. Bom, aqui não está falando que é pro A, mas de acordo com todo o texto é pro A, ou é para ou é pro O. Baseado nisso, ele diz que não existe o Espírito Santo. Existe um Espírito Santo, ou uns Espíritos Santos, ou vários Espíritos Santos, que são espíritos santificados porque viajaram por vários mundos, foram purificados e voltaram. Por que vocês arregalam o olho e ficam olhando para mim assim? Porque nós temos o contexto bíblico. Eles não têm. E os espíritas, eles baseiam suas coisas tentando esconder cada vez mais a Bíblia. E aí ele fala uma coisa que eu acho legal. Ele fala assim: porque os pastores e os padres se uniram para dar as informações mentirosas. Eu falei assim: o dia que os pastores e padres se unirem, você me conta. Nem os pastores se unem. Quanto mais unir pastor e padre. E aí ele dá uma outra informação. Eu estou tão invocado com esse artigo. Ele fala assim que a Sociedade de Pastores e Padres dos Estados Unidos disseram que Jesus, dos escritos de Jesus, só 18% é verdadeiro. Eu falei assim: quem é essa associação de padres e pastores? Porque se esses caras não são nem padres e nem pastores. Porque nisso padres e pastores concordam. Tudo que a Bíblia fala de Jesus, 100% é verdadeiro. Mas enfim, voltando aqui para o objeto do nosso estudo, vamos ver aqui o que esse seguidor da escola kardecista, Leon Denis, que viveu entre 1846 e 1927, olha o que ele fala na sua obra, O Cristianismo e o Espiritismo. Qual é a descrição que ele dá da Bíblia? Qual é a descrição que ele dá da Bíblia? A Bíblia não poderia ser considerada a palavra de Deus, nem uma revelação sobrenatural. Ele começa dizendo isso. Ele determina uma obra importante do Espiritismo, Cristianismo e Espiritismo, estudado por todos os espíritas. Diz o seguinte: a palavra de Deus não pode ser considerada, a Bíblia não pode ser considerada a palavra de Deus, nem uma revelação sobrenatural. O que se deve nela ver, presta atenção, é uma compilação de narrativas históricas ou legendárias. O que ele quis dizer é o seguinte: que tem ali narrativa da história de Israel e algumas lendas. Ok? De ensinamentos sublimes, ou seja, tem muitas coisas boas ali, não matarás, não adulterarás, etc, etc. Com pormenores, às vezes, triviais, dizendo que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não presta. Quanto aos evangelhos, eles estão cheios de contradição. Quanto aos evangelhos, eles estão cheios de contradição. Então, quando você ouve, às vezes, alguém falando assim: a Bíblia é cheia de contradição. Isso aí, irmãos, não é alguém que definiu isso, não. Isso é doutrina espírita. Isso é doutrina espírita. A gente tem que tomar cuidado com isso. O bom deles, ó, presta atenção, o bom deles seria o lado secreto. Meu Deus. O bom deles seria o lado secreto. Cujo significado a igreja primitiva possui, mas preferiu dissimulá-lo. Com qual objetivo? A igreja, se conhecesse alguma coisa, como eles dizem que a gente conhece, a gente esconder. Com qual objetivo? Para quê? O que
fala, ó, o lado secreto dos evangelhos a igreja escondeu. Preferiu escondê-lo, né? Mas preferiu dissimulá-lo cuidadosamente. Pouco a pouco ele veio a se perder. Ou seja, Deus ainda falhou na publicação da sua obra-prima, porque deixou a igreja esconder o lado poderoso dele e ele não conseguiu comunicar a vontade dele. Essa obra, irmãos, Cristianismo e Espiritismo, é uma das obras mais importantes do Espiritismo. E ela é literatura obrigatória para quem quer entrar no Espiritismo. Essa é a forma como os espíritas encaram a palavra de Deus. Só que nós poderíamos fechar o estudo e falar, gente, não podemos, né, considerar isso aqui cristão, se ele encara a Bíblia dessa forma. Ok? Mas, como eu ainda tenho algumas horas para falar com vocês, eu vou continuar o estudo, ok? Quer ver? Vamos ler um texto que eu acho assim, profundamente interessante, que é o de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 até o 11. Gálatas é o escritor e apóstolo Paulo, ele mesmo, quando escreve a carta, se titula Eu, Paulo, etc, etc. Olha o que Paulo diz. Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós, nós ele quis dizer quem? Os próprios apóstolos. Ou um anjo do céu anunciar a vocês um evangelho diferente daqueles que temos anunciado, que seja, versículo 9, pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Versículo 10, por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Palavras do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Nossa Senhora. Desculpa. Palavras do apóstolo Paulo. De acordo com esse texto, existem algumas verdades aqui que nós não podemos ignorar. Quais que são? Primeiro, de acordo com esse texto, ele afirma que só há um evangelho. Qual? O evangelho anunciado na Bíblia. De acordo com esse texto, só há um evangelho. O evangelho anunciado na Bíblia. Segunda verdade que nós podemos extrair desse texto. Deixa claro que a fonte do evangelho anunciado na Bíblia não é de origem humana, mas sim revelada em Jesus Cristo, sendo Ele o próprio Deus em forma humana. O que esse texto diz é o primeiro, que não existe outro evangelho, a não ser o que está na Bíblia. Ok? Porque era o que eles tinham, os estudos que eles tinham na época. Segundo, que ele não é de origem humana, mas sim de origem divina, revelado através de Jesus Cristo. Ok? Concordam ou não? Que essas duas verdades estão aí nesse texto. Agora, irmãos, o Espiritismo, por sua vez, ele tem os seguintes pressupostos, ele tem os seguintes bases. Quais são as bases prioritárias do Espiritismo? Afirma a existência de um outro evangelho, o evangelho segundo, e é descrito dessa forma, o evangelho segundo a interpretação dada a ele por Allan Kardec. O Espiritismo fala o seguinte, o evangelho de Cristo é ótimo, é bom, mas o evangelho verdadeiro é o que Allan Kardec interpretou. Isso é base do Espiritismo. Segundo, deixa claro em todos os escritos que o evangelho que eles falam é de origem humana, pois se baseia aonde? No pensamento de Kardec. Então, o que Kardec fala fere frontalmente o que Gálatas e o que o apóstolo Paulo falam. E entre o Kardec e os escritos do Kardec e os escritos de Paulo, eu fico com os escritos de Paulo. Tem mais. Vamos falar um pouquinho sobre como os próprios
autores, os principais personagens da Bíblia falam sobre a Bíblia. Jesus primeiro, né? Olha lá o que Jesus falou em Mateus 22, 29. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem... Ele chama a Bíblia de Escrituras Sagradas. Volto a dizer, quais eram os livros que Jesus tinha em mãos? O Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento. O qual, durante a sua caminhada na terra, ele referendou por citações várias vezes. Jesus cita Abraão, Jesus cita todos os principais homens da Bíblia. Os profetas, salmos, como eu já disse. Paulo fala sobre a Bíblia. Romanos 15, 4. Porque tudo o que está escrito nas Escrituras, porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Ou seja, o próprio Paulo referenda as Escrituras. Quais Escrituras? Os 39 livros do Antigo Testamento. E o nosso amigo Pedro? 2 Pedro 1,20. Acima de tudo, porém, lembre-se disso. Ninguém pode por si explicar uma escritura. Desculpa. Acima de tudo, porém, lembre-se disso. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas pessoas que eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então aqui eu peguei 3 textos, um de Jesus, um de Paulo e um de Pedro. Todos 3 referendam as Escrituras Sagradas. Aí eu falo de novo, eu vou dar valor ou eu vou dar razão a Pedro, Paulo e Jesus ou Kardec? Ah, mas não existe uma briga entre eles? Não existe. Porque o próprio Kardec disse que nós escondemos essas verdades. Com qual objetivo eu não sei. Falando ainda um pouquinho sobre a Bíblia. Fiz um resumo de tudo isso aí. Os cristãos não têm outro ponto de partida senão a Bíblia. Por isso, as interpretações dentro da mesma expressão de fé podem diferir um pouco num ponto ou no outro, mas jamais discordam sobre questões essenciais. O que ele está querendo dizer? Todos os cristãos, desde os católicos, passando pelos ortodoxos, até os protestantes, indo dos tradicionais aos pentecostais, nas questões essenciais eles concordam. Eles vão discordar em pequenos detalhes. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que essas questões essenciais. Inclusive, aí tem uma briga, né? Alguns falam que foi Lutero que disse, outros falam que foi Agostinho que disse, enfim. Que diz o seguinte, a frase célebre: nas questões essenciais, unidade. Nas não essenciais, amor. Quem disse eu não sei, mas é uma bela frase. E é como nós como cristãos encaramos. O catolicismo pode ter as suas diferenças com relação aos protestantes, e os tem, mas nas questões essenciais, quais que são, pastor? Daqui a pouco eu vou falar. Eles concordam. Isso aqui pode ser católico, eles vão concordar. Continuando. O que a Bíblia diz sobre o Evangelho apresentado pelo próprio Jesus e também pelos seus apóstolos não deixa dúvidas que o Evangelho do que o Evangelho é. Não há outro Evangelho, lemos lá Gálatas 1,6, exceto o Evangelho de Jesus Cristo. Não há outro, não tem nada escondido, nada oculto, é o que está ali. Que por sua vez é simplesmente um revelador de Deus. O Evangelho é simplesmente uma forma de revelar quem Deus é. Agora eu pergunto, como que algo que vem com o objetivo de revelar, esconde? Esse é o que eu falei. Para nós isso é muito claro. O espírita não entende isso, porque não entende o contexto. Porque ele é o próprio Deus em forma humana, falando de Jesus, né? Jesus Cristo é o Deus que se revela plenamente. Portanto, qualquer outro evangelho que não seja o de Deus, revelado somente em
e por Jesus deve ser rejeitado, mesmo que pregado por um suposto anjo. Qualquer evangelho que não tenha como centro, como foco principal, Cristo e a sua obra redentiva, deve ser rejeitado. Esse é o resumo de tudo que nós falamos até agora sobre a Bíblia. Pastor, o que são essas questões essenciais? Irmãos, questões essenciais, em suma, é o seguinte: sem essas coisas, não existe a religião. Se nós tirarmos qualquer uma dessas coisas que eu vou falar aqui agora, não existe religião, seja o cristianismo, seja qualquer outra religião. Todas as religiões, elas têm as suas questões essenciais, que não podem ser mexidas. Por exemplo, para citar um exemplo, o Islã. Uma questão essencial do Islã é Maomé. Certo ou não? Certo. Se tirar Maomé do islamismo, o que sobra? Nada. A mesma coisa é o cristianismo. Opa! Quais que são as questões essenciais do cristianismo? A Trindade. Se tirarmos a Trindade do cristianismo e dissermos, por exemplo, que Jesus é uma coisa, Deus é outra, Deus Pai é uma coisa, Deus Filho é outra coisa e Deus Espírito é outra coisa, acabou. Não tem cristianismo. O cristianismo tem como base essencial a Trindade. E volto a dizer, a Trindade, todas as linhas do cristianismo creem na Trindade. Tem algumas diferencinhas entre elas, mas todos vão crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Outra coisa, o batismo. Sem o batismo, e aqui eu estou falando do batismo nas águas, não existe cristianismo. Tanto é que todas as linhas do cristianismo vão falar sobre batismo. Se tirarmos o batismo, foi embora. Então, discordamos, o que eu falando, discordamos da forma de fazer. Amém ou não? Uns fazem quando é criança, por imersão, por aspersão, etc, etc. Mas, desde os católicos, passando pelos ortodoxos até os pentecostais, tradicionais, etc., todos eles concordam que precisam ser batizados. Outro, salvação. Todo o cristianismo concorda que precisamos ser salvos. Isso é questão essencial. Se tirarmos isso aqui, não tem cristianismo. Outro, ceia. A ceia é uma questão essencial, porque Jesus deixou como ordenança. Se tirarmos, não tem cristianismo. A igreja católica faz diferente, a outra igreja faz diferente, não importa, mas tem. O pecado. Se eliminarmos o pecado das nossas questões, acabou o cristianismo. Para que eu preciso ser salvo se não existe pecado? Qual outra questão essencial? A Bíblia. Para nós, a Bíblia é a fonte onde nós tiramos todos os nossos ensinamentos. Inclusive a igreja católica. A forma de interpretar é diferente, mas extrai da palavra. A teologia é diferente, mas de onde se extrai essa teologia é a Bíblia. Outra questão essencial, a igreja. A base fundamental do cristianismo é ter uma igreja para poder congregar. Outro, os dons. Não, como eu disse, vamos diferenciar da forma como vamos fazer, mas cremos que existem ali. Desde dons ministeriais, dons espirituais, enfim. Aí vamos para o quadro do lado de cá. Por quê? O espiritismo, diferentemente do cristianismo, ele vai ter as suas questões essenciais. Pastor, Jesus é uma questão essencial no espiritismo? É. Por quê? Porque Jesus não pode ser considerado Deus. Se Jesus for considerado Deus, por isso que eles trabalham tanto para provar que ele não é, se Jesus for considerado Deus, vai diluir a doutrina espírita. Então por isso que eles trabalham com Jesus como um médium, o mais perfeito deles, mas nunca como Deus. A Bíblia, eles também não podem encarar a Bíblia como fonte única de seus ensinos. Por quê? Porque a Bíblia vai ferir, vai atacar frontalmente as suas doutrinas. Então, como que eles encaram a Bíblia? É uma questão essencial para eles também. Qual que é? Só qual a diferença? É que a Bíblia não pode ser a fonte dos ensinos, ao contrário da igreja cristã, que independente da sua linha, tem a Bíblia como
a principal fonte dos seus ensinos. A autoridade dos espíritos é uma doutrina essencial do espiritismo. Eles acreditam que os espíritos têm autoridade. Eles ouvem o que o espírito fala e obedecem. Outra, a mediunidade. Sem a mediunidade, que é a incorporação de um espírito, e a primeira descrição de uma mediunidade é o diabo no corpo da serpente, né? O primeiro ser que se abriu para ser um médium é a serpente. Outra questão essencial, a comunicação com os mortos. Se não houver comunicação com os mortos, o espiritismo ele deixa de existir. E o outro é os fenômenos. Sem os fenômenos paranormais, não existe espiritismo. Sejam eles quais forem. Eles também discordam entre eles. Uns acreditam que os fenômenos paranormais, como arrastar coisa, amassar coisa, etc., são realmente fenômenos paranormais, e outras linhas do espiritismo creem que aquilo ali é charlatanismo. Mas todos eles acreditam que os espíritos podem interagir com esse mundo aqui. E realmente podem, mas daqui a pouco nós vamos ver como que eles interagem. Para falar um pouquinho dessas questões essenciais, eu vou citar algumas cristãs e algumas espíritas. Só para a gente comparar como cada um encara. Ok? Vou começar falando de um que para nós é essencial, o pecado. Se não tiver pecado, não existe função para Deus. Porque o principal objetivo de Cristo foi o quê? Perdoar pecados. É isso? Vamos ver o que a doutrina espírita fala sobre o pecado? Ó, nessa obra aqui, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, olha uma boa descrição que ele dá sobre o pecado. Arrependimento, que para nós é fundamental. Expiação, quem faz a nossa expiação de pecados? Jesus. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de um pecado. O que ele está querendo dizer é o seguinte: sem arrependimento, expiação e reparação. Já ouviram aquele ditado assim? Fulano vai pagar aqui, nesse mundo ou no outro? Isso também é um ditado espírita. Porque os espíritos acreditam que... Os espíritos acreditam que o quê? Eles precisam de arrependimento e de expiação, mas também de reparação. Nós cremos nisso, mas o que nós cremos? Nós arrependemos. Quem expia e repara é o nosso Cristo. Preste atenção, vamos continuar aqui. Apagar os traços de uma falta e suas consequências, ou seja, você só apaga as consequências do seu pecado se você reparar ele. O arrependimento, aqui ele vai explicar isso. O arrependimento suaviza os travos da expiação. O arrependimento facilita que a expiação aconteça. Mas quem faz a expiação é você. Preste atenção. Abrindo pela esperança... desculpa, é isso mesmo. Abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo a causa. Agora olha que esse grifo aqui é meu, tá? Olha a pérola. Do contrário, ou seja, se você não pagar pelo seu pecado, você pagar, do contrário, o perdão seria uma graça. Mas é mesmo. E não uma anulação. O que ele está querendo dizer é o seguinte: você, pelo seu arrependimento, pela sua expiação e pela sua reparação, pode você anular os efeitos do pecado da sua vida. Mas o que o Evangelho diz? Que essa anulação ela é feita pela graça. E nem é uma anulação. Porque é uma cobertura. Porque se Deus anulasse o nosso pecado, ele seria injusto. Porque nós realmente pecamos. O que ele faz é cobrir o nosso pecado. Anular o nosso... Não anular, mas afastar o nosso pecado pelo sacrifício de Cristo. Porque se ele levasse em conta o nosso pecado, ele teria que nos condenar. Ele não teria outra opção. Porque senão ele seria injusto. Ele olha para nós e ele vê o pecado, ele teria que nos condenar. Mas o que ele vê? Quando ele olha para nós, ele vê
Cristo e Cristo não pecou, e pelo fato de Cristo não pecar, ele nos cobre do pecado. Amém? Vamos ver um outro aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua página 284, vai falar algo interessante sobre o pecado. Os defeitos atuais que carregamos, e aqui, irmãos, é uma das primeiras respostas que Kardec gosta de dar. Ele gosta de dizer o seguinte: quando você nasce com um defeito de fabricação, uma imperfeição no seu corpo, uma imperfeição genética, ou com algum tipo de retardo, alguma coisa, essa imperfeição é causada pelo quê? São traços, são resquícios que trazemos de existências anteriores. É o que eu falei, na procura de respostas, que não tem resposta, ou até tem, mas não é o que ele queria. Qual é a resposta? Quando alguém, por exemplo, eu tenho um irmão que é deficiente, qual é a resposta pelo fato do meu irmão ser deficiente segundo a Bíblia? Pecado. Mas ele não pecou, pastor. Mas pois é, o pai dele pecou, que é o famoso Adão. E ele trouxe todo o pecado para a humanidade. E se não nascermos de novo, vamos morrer com esse pecado. E esse pecado nos condena ao inferno. Entenderam isso? Todos já nascemos com esse pecado. Nosso pai Adão. Através de Cristo nós somos adotados como filho e nos tornamos a partir de então filhos de Deus. Por adoção. Não por legitimidade. O nosso pai legítimo é o Adão. Bom, seguindo aqui, falando um pouquinho do nosso, da definição de pecado que Kardec dá. Olha o que ele fala. Seria uma espécie de pecado original. Então o que eles chamam de pecado original é o fato de você, em vidas anteriores, ter sido uma pessoa ruim. Do qual é possível se livrar por vontade própria. E com a assistência de bons espíritos. Os pecados cometidos são, a definição que eles dão de pecado cometido, portanto, imperfeições das vidas passadas que devem ser superados. E ali esse grifo também é meu, por expiação própria. Para a purificação. Ou seja, ele acredita que o fato de você, por exemplo, ser um usuário de drogas, ou um viciado de alguma forma, isso é em decorrência do seu passado, das suas vidas anteriores. E você tem que superar isso nessa vida para que você possa expiar nessa vida para a próxima vida. Isso é feito por vontade própria. Pastor, o que a Bíblia fala sobre o pecado? Bom, Marcos, capítulo 1, versículo 15, frase de Jesus. Ele dizia: chegou a hora e o reino está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. O caminho de Cristo é mais simples. Arrependa e creia. Lucas 5,32. Eu não vim chamar os bons, mas vim chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Ele não fala nem de expiação e nem de reparação. Ele fala apenas de arrependimento. Mais um. Efésios 1,7. Aqui, Paulo falando. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Pelo que nós somos libertados, irmãos? Pela morte de Cristo na cruz. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Ou seja, irmãos, o ensino espírita sobre o pecado e a explicação espírita sobre os sofrimentos dessa vida vai de encontro às doutrinas bíblicas. Porque eles falam que os sofrimentos que nós temos hoje são expiações das nossas vidas anteriores. Só que a Bíblia diz, esse texto de Paulo diz que os pecados, as imperfeições que nós temos, que nós carregamos, eles só podem ser superados. Como Jesus diz, pelo arrependimento, e como Paulo diz, pela cruz do Calvário. E Paulo diz que isso é a maravilhosa graça de Deus. Que o Espiritismo diz que não tem. Mas a Bíblia fala mais, calma. Marcos, 2 textos de Marcos. Primeiro, Marcos 2,5. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados.
Ué, peraí. Cadê a expiação e a reparação? Por que Jesus, então, de acordo com a doutrina espírita, qual que teria que ser a frase de Jesus para esse cara? Meu amigo, você está curado. Ok? Mas agora você vai primeiro se arrepender. Segundo, você vai ter que expiar isso aí, que eu não posso fazer por você. E terceiro, você vai ter que reparar isso. Aí provavelmente o cara ia perguntar, como eu faço isso? De acordo com a doutrina espírita, qual que teria que ser a resposta? Você vai ter que reencarnar para você poder fazer isso. De acordo com a doutrina espírita, essa teria que ser a resposta. Então, irmãos, não tem como tirar de nós o pecado. Pecado é uma questão essencial para qualquer doutrina cristã. E o Espiritismo quer dizer o seguinte, que não existe pecado. Vou ler mais um, Marcos 3, 28. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados. Esse é um texto conhecido. Jesus fala que sobre as blasfêmias contra o Espírito Santo não poderiam ser perdoadas. Mas o ênfase que eu quero dar aqui é no fato de que, primeiro, os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados. E não está dizendo nem de reparação e nem de expiação. Por quê? Porque quem faz a expiação é o próprio Cristo. Mas, vamos lá, pecado, mais um pouquinho de pecado. 1 João 8,10. Eles falam que não temos pecado, que nós temos imperfeições das vidas passadas. Ok? Mas olha o que o apóstolo João diz. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Olha lá o que João diz. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Agora olha o versículo 9, que eu gosto particularmente. Se confessarmos os nossos pecados, e esse confessarmos aqui no grego é se concordarmos com Deus, com relação aos nossos pecados, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Olha o que Deus fará, irmãos. Quem fará? Deus. Ele perdoará os pecados. Se Ele vai perdoar, é porque existe. Ele perdoará os pecados e nos limpará de toda maldade. Essa tradução na linguagem de hoje é ruim para esse texto. Na revista atualizada, ele fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos purifica de toda injustiça e Ele nos torna justos. O Espiritismo diz que para nós nos tornarmos justos, nós vamos ter que fazer a reparação através de várias reencarnações. Versículo 10. Se dizemos que não temos cometido pecado, se falarmos que não temos pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Irmãos, se tirarmos o pecado do seio do Evangelho, do seio do cristianismo, não existe cristianismo. E o que o Espiritismo prega é exatamente o seguinte, não existe pecado. Bom, outra questão essencial. Para nós, Jesus Cristo é Deus. Para os espíritas, Jesus é um Deus. Aliás, aqui vai uma pergunta na verdade. Jesus, Deus ou médium? Porque para o Espiritismo, Jesus era um médium, o maior médium dessa terra, o mais evoluído, encarnado médium dessa terra. Vamos entender isso de acordo com a doutrina espírita. Esse Guilom Ribeiro é um autor brasileiro e ele escreveu algumas obras. Então vamos ver como que esse grande autor espírita, como que ele diz que o Espiritismo considera Jesus. Como filho, ele, Jesus, não é Deus. E sim um espírito criado por Deus. Espírito protetor e governador do planeta Terra. Irmãos, o príncipe deste mundo, nós sabemos quem é. Então ele deve ter confundido aqui, né? Mas ok. Tendo recebido de Deus todo o poder sobre os homens,
a fim de levá-los à perfeição. Que foi e é entre estes um enviado de Deus, e aquele poder lhe foi dado com este objetivo e com este fim. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que o poder que Deus deu para Jesus é simplesmente para nos levar à perfeição. Que é verdade, mas não toda a verdade. Que não foi só isso que ele fez. Mas o principal é que ele diz o seguinte, que Jesus não é Deus, que ele é um espírito criado por Deus, que ele é protetor e governador deste planeta. Vamos ver mais um aqui. Outra citação nesse espiritismo de A a Z é essa frase aqui desse camarada Divaldo Franco, que é também um outro escritor espírita, que ele fala sobre Jesus. Lição viva e incorruptível de amor em relação à humanidade. Perfeito. Graças a Deus que alguma coisa. Nesta condição, aí ele começou, porque ele amou a humanidade, ele mergulhou no corpo físico. Também é uma boa verdade. Dominou totalmente com o seu pensamento, dominou o corpo com o seu pensamento, utilizando para exemplificar o poder de Deus em relação a todas as criaturas, tornando-se médium por excelência, na condição de Cristo que o conduziu e o inspirava em todos os pensamentos e atos. Essa é a forma como o Espiritismo retrata Jesus. Pastor, e como que a Bíblia retrata Jesus? O que a Bíblia diz sobre Jesus? Vamos lá. João 1:1, para mim, é o texto mais importante desse. No começo, aquele que é a palavra, ou aquele que é o verbo, já existia, ou seja, ele não foi criado. João 1:1 fala que no começo, aquele que é o verbo, é a palavra, já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. As pessoas têm uma dificuldade porque Jesus ele nunca disse claramente, eu sou Deus. Mas, esse texto de João fala que ele era Deus. Se eu considero que todas as outras falas de João foram verdadeiras, por que eu vim desconsiderar essa? Mas vamos lá, tem mais algumas coisinhas boas. Mesmo Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16. Jesus dizendo, eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão. De quem que ele está falando? Dele e de Deus. O empregado não é mais importante que o patrão. E o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Ou seja, ele coloca ele e Deus no mesmo patamar. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Outro. Marcos 14:61 e 62. Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E esse eu sou aqui, irmãos, é emblemático. Por quê? Porque é a mesma expressão que Deus usa para se autodefinir para Moisés. Quando Moisés pergunta, quem tu és? Quem Deus fala que ele é? Eu sou. Jesus usa a mesma expressão. Quando o sacerdote pergunta, você é o Cristo? Ele fala, eu sou. Mas aí tem mais. Além dele mesmo, Jesus falar sobre ele, Paulo falou sobre quem era Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Como que ele poderia ser criado? Se nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, reconciliasse com ele mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A pergunta é, aonde Jesus e Paulo chama, ou ele, aonde Jesus se chama de médio? Aonde Paulo diz que Jesus é médio? Então, como eu posso afirmar que Jesus era um médio? Outra doutrina importante, a autoridade dos espíritos. Para o espiritismo, uma questão essencial é, os espíritos têm autoridade, eles têm poder de nos ensinar. Deixa eles mesmos falar o que eles entendem dos espíritos. Primeiro, o livro dos médiuns, de Allan Kardec. O que ele fala dos espíritos? Entendidos como seres inteligentes da criação que habitam o universo, fora do mundo material, e constituem o mundo invisível. O mundo invisível. Não são seres oriundos de uma criação especial. Falando dos espíritos. São as almas dos que viveram na terra ou nas outras esferas e que deixaram o corpo, que deixaram o invólucro corporal. Porque ele está dizendo o seguinte, que todos os espíritos, eles não são uma criação especial. Não são anjos ou demônios. Não existe essa história de anjos e demônios. Existem até os anjos, mas não existe a história de demônio. Existe o quê? Os espíritos que são seres de pessoas que já viveram aqui. Vamos ver mais um. Nesse mesmo livro, tá? Uma vez que alguns desses espíritos já chegaram ao ponto mais elevado da escala, deixaram definitivamente os mundos materiais. Enquanto outros, pela lei da reencarnação, ainda pertencem ao turbilhão da humanidade terrena. Olha o que o Espiritismo diz. Sem a comunicação dos espíritos não haveria Espiritismo. Essa comunicação, fruto da universalidade do ensino dos espíritos, tem o valor de uma obra coletiva, ou seja, tem o valor de um pensamento coletivo, e é por si mesmo, e é por isso mesmo que em tão pouco tempo ela se propagou por toda a Terra. Isso é como eles encaram os espíritos. Quero que você preste atenção nos detalhes. Vou voltar aqui só para me grifar algumas coisas. Não são seres oriundos de uma criação especial e são almas dos que viveram na Terra. Outra coisa, sem a comunicação dos espíritos, não haveria espiritismo. Quero que vocês guardem isso. Por que eu quero que vocês guardem isso? Porque eu quero falar agora um pouco sobre os espíritos na Bíblia. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. O hebraico e o grego, eles têm uma diferença básica. Eu já expliquei isso. Vou ter que esperar só um pouquinho, porque agora eu vou ter que trocar a bateria. Gente, eu estou parando de vez em quando. O que eu quero que vocês guardem aqui, principalmente, é o seguinte. Os espíritos não são seres oriundos de uma criação especial, ou seja, são criados como nós, né? Inclusive são almas dos que viveram na Terra. Quero que vocês destaquem isso. E outra, sem a comunicação com os espíritos, não haveria espiritismo. Dentro de todas as coisas que falamos. Por quê? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre os espíritos. Eu quero só lembrar uma coisa importante. Eu não sou especialista em línguas, mas qual a diferença básica do hebraico e do grego? No hebraico, uma palavra ela pode significar várias coisas. Por exemplo, coração, ela pode ser o órgão do coração, pode ser a alma ou o espírito. Como que eu interpreto qual que é qual? De acordo com o contexto. Ok? No grego é exatamente o oposto. Um significado tem várias palavras. Por exemplo, amor pode ser ágape, filéu e eros, só para citar os principais. Ok? Então, quando falamos e departamentalizamos o Antigo e Novo Testamento, é principalmente para você entender como que foi escrito esses livros. Ok? Vamos falar então dos espíritos na Bíblia inteira. A palavra espírito, no singular,
aparece centenas de vezes na Bíblia. Em quase todas elas se referindo à dimensão interior do ser humano vivo. A palavra espírito, quase todas as vezes vai falar do espírito humano. Ok? As variantes, quando não for falar de espírito humano, vai falar de espírito maligno ou espírito mentiroso. Quanto à palavra espíritos, no plural, o termo aparece na Bíblia 36 vezes. Deixa eu só confirmar uma informação. Aparece 36 vezes na versão Almeida Revista atualizada, que é a ARA, que a gente mais tem. E 47 vezes na nova versão internacional. A palavra espíritos. O que vai diferenciar as versões? É só em função dos sinônimos empregados. Só isso. Tá? Não muda além disso. Vamos utilizar a nova versão internacional como base para analisar essa palavra. Espíritos. O termo aparece 14 vezes no Antigo Testamento. Espíritos. Aparece 14 vezes no Antigo Testamento. No caso do Antigo Testamento, das 14 vezes em que ela aparece, 11 delas é usado para condenar a consulta a médiuns. Preste atenção. Das 14 vezes que aparece no Antigo Testamento, as 14 vezes que a palavra espíritos aparece no Antigo Testamento, 11 delas é para dizer, não consulte os espíritos. De 14 vezes, 11 é isso. E as outras 3? Aí está falando todos ali, né? Em 2, Provérbios e Isaías, para referir a mortos que se encontravam inativos no devido lugar reservado aos mortos. Vou repetir. 14 vezes, 11 vezes Deus dizendo não consulte esses caras, 2 vezes dizendo esses caras estão no lugar devido, preparado para eles, inutilizado. Sobrou uma vez. Uma delas é usado em Zacarias 6,5 como uma metáfora para comunicar o poder de Deus em ação. A Bíblia chama os Espíritos de Deus. Mas não falando de comunicação, falando de poder, como fortaleza, sabedoria, enfim. Não falando de consulta, falando de poder. A única vez que aparece no Antigo Testamento que não seja condenando ou dizendo que eles estão parados é para dizer do poder de Deus em ação. Espíritos no Antigo Testamento. Vamos lá. Das 33 referências da palavra espíritos no Novo Testamento, falando do Novo, 13 estão situadas nos evangelhos. E aí vai falar todas as citações ali. Em todas elas, a palavra espíritos nos evangelhos, 13 vezes, todas elas estavam falando de espíritos malignos. Todas as 13 vezes falando de espíritos malignos. Em Atos, há 3 referências com o mesmo sentido. Então, das 33 vezes que é citada no Novo Testamento, 13 nos Evangelhos e mais 3 em Atos, falando de espíritos demoníacos. A mesma palavra é usada de formas bastante distintas em 3 lugares. 1 Coríntios, 1 Timóteo e 1 João. É usado como uma referência ao dom dado por Deus de discernimento de espíritos. Sendo que a palavra espírito, neste contexto, significa a consciência de pessoas vivas. Está falando de espíritos humanos. E ele fala, por que fala discernimento de espíritos e não discernimento de espírito? Porque são várias pessoas. Presta atenção. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, a palavra se refere a anjos. A palavra espíritos se refere a anjos, que são seres enviados por Deus para tarefas específicas que nunca
foram seres humanos. Em Hebreus 12:9 é usado no contexto de um título para Deus, se referindo a Deus, o próprio Deus. Já em Hebreus 12:23 lembra pessoas santas. Lembra pessoas santas. Em Atos 23:11 é uma referência à recusa por parte dos saduceus da aceitação da dimensão espiritual da vida. Uma discussão teológica. As 8 referências restantes estão em Apocalipse. Destas 8, uma é um título para Deus e as outras se referem a espíritos imundos e demoníacos que se opõem a Deus. E 4 se referem aos mesmos 7 espíritos de Deus que estão descritos lá em Zacarias, que é o termo do Antigo Testamento. Essa expressão designa a plena presença de Deus no mundo. A pergunta que eu faço é, em todas essas citações da palavra espíritos na Bíblia, nenhuma vez diz que são espíritos de homens que já viveram nessa terra. Nenhuma vez. Nem sequer perto disso chega. Então, como o Espiritismo pode dizer que os espíritos que falam com eles são de pessoas que já viveram nessa terra, sendo que a Bíblia não faz nem uma referenciazinha, nem para deixar uma dúvida na gente. Sempre que a Bíblia fala espíritos, ela está falando de quê? De espíritos demoníacos, de espíritos humanos ou de qualidades de Deus. Nunca ele está falando que são seres que já viveram aqui. E outra, nunca a Bíblia diz para obedecer esses espíritos. Deixa eu andar aqui com as outras. Outra doutrina importante, a comunicação dos mortos. Eu estou andando rápido porque já são 15 para as 10. Certo? Vamos lá. O Livro dos Espíritos, né? Um livro escrito por Allan Kardec, em sua página 528, falando sobre a comunicação dos mortos, diz o seguinte: a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, ou seja, uma forma de nos consolarmos, falarmos com os nossos antepassados, né? Pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, ou seja, invocando eles, aproximamos-nos de nós. Eles vêm colocar ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda separação, ou seja, não existe separação entre eles e nós. Auxiliem-nos com seus conselhos, testemunhem-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Ou seja, né, cria uma relação que foi rompida pela morte. Para nós, grande satisfação é saber-os ditosos, saber que eles estão bem no mundo vindouro, né? Informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência. Além de saber que eles estão bem lá, eles vão nos falar como é que é lá também. A que passaram a adquirir e a certeza de que um dia nós iremos a eles juntar. Então a comunicação dos mortos, segundo nosso amigo Kardec, tem esses objetivos. Ok? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre comunicação com os mortos? Lembre que nós estamos falando de questões essenciais. Lucas 16 é o primeiro texto que eu quero analisar essa noite. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, a Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Versículo 26. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para passar para nós. Está no 26. Vou ler. Ok.
Versículo 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. O que ele está querendo dizer é o seguinte: já que o Lázaro não pode vir aqui falar comigo, tem um abismo entre nós, manda ele voltar lá então na casa do meu pai. Agora olha o que Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Para quem tem pouco conhecimento bíblico, vai falar o seguinte: Moisés e os profetas reencarnaram, né? Estão lá falando para eles, ou são espíritos que estão lá falando. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que aqui está uma descrição da Bíblia, porque a Bíblia, o Antigo Testamento é dividido em duas partes: o Pentateuco, que os judeus chamam de, ou os israelitas chamam de Torá, que compõe os 5 livros de Moisés, e os outros livros os israelitas chamam de profetas. Então, quando o nosso amigo Abraão ali está falando com o rico, que eles têm Moisés e os profetas, ele está dizendo que eles têm o quê? A Bíblia. Versículo 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Agora, olha a resposta do nosso amigo Abraão. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bom, lendo esse livro, lendo esse texto, podemos entender o que, irmãos, a partir disso? Primeiro, quando morremos temos 2 destinos, certo? O rico foi para um lugar e o Lázaro foi para o outro. Ali eles chamam de um lugar de tormento e um lugar de descanso. Ok? Segundo, Abraão não reencarnou, pois ele estava conversando com o rico. Se existe a lei da reencarnação, o que Abraão estava fazendo lá? Se existe a lei da reencarnação, por que Abraão não estava reencarnado? Terceiro, o versículo 26 diz que o nosso destino é definido em vida e não no além-túmulo. Lembra que ele fala? Agora tem um abismo aqui, quem está aqui não pode ir para lá, quem está lá não pode vir para cá. Então não existe purgatório, não existe segunda chance. Você define o seu destino de eternidade pelas obras que você faz aqui. Quarto, como alguém poderia ter Moisés e os profetas se eles viveram em épocas diferentes? Isso aqui é muito legal. Se Moisés e os profetas viveram em anos e em períodos de história diferentes, como eles estariam reencarnados no mesmo ponto da história? Então teriam um encarnado aqui, outro encarnado lá, outro encarnado lá. Como que eles estariam reencarnados no mesmo ponto da história? Quinto, alguém ressuscite dentre os mortos, como aconteceu com Lázaro ou Jesus. Ele não está dizendo ninguém reencarne. Ele está dizendo alguém que morreu e ele mesmo ressuscitou. E não reencarnou como outra pessoa. Sexto, existe a impossibilidade de comunicação entre os mundos. Porque se houvesse essa possibilidade, o Abraão teria permitido, ou teria pelo menos citado ela: ó, não, tem uma opção, mas eu não quero dar essa opção para você. Abraão diz: ó, não tem possibilidade disso acontecer. O que tem lá é Moisés e os profetas. Que é a Bíblia. Que é a Bíblia. Um outro texto também que é bem emblemático e que é importante a gente entender, e eles usam muito esse texto para, inclusive, tentar basear as sessões espíritas. Vamos ler. 1 Samuel 28. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Deixa eu só, antes de continuar lendo, deixa eu só situar a vocês o que aconteceu. Saul, já em seus últimos dias de vida, desesperado, porque Deus não falava com ele, e se você ler o texto de 1 Samuel 28, você vai ver exatamente a palavra falando isso, que Deus não falava com Saul nem por sonhos, nem por visões, nem por jeito nenhum. Então, Saul, no desespero de ouvir Deus, ele procura uma médium. E como que ele faz isso? Ele se disfarça
Porque a média, se soubesse que era Saul, não atenderia, porque existia uma lei que o próprio Saul havia sancionado, que proibia a mediunidade. Ou seja, uma lei que ele fez, ele mesmo rompeu, pelo desespero. É o que eu falei, quando você está à procura de respostas, o diabo vai te oferecer. Se você quer resposta fora da palavra, qual que seria a resposta para Saul? Arrependa-te, cara. Você precisa arrepender do seu pecado. Mas ele não queria. Amém? Então, quando começa a sessão espírita, a médium diz, ó, vem subindo alguém. Saul pergunta, como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul, por que você veio me incomodar? Por que você me fez voltar? Saul respondeu, é que estou em grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse, por que você me chamou agora que o Senhor Deus o abandonou e tornou seu inimigo? O que Samuel está dizendo? Ou aquele pretenso Samuel, daqui a pouco vamos explicar isso. Por que você veio me procurar se Deus não está te respondendo? O que você quer comigo? Versículo 17. O Senhor fez com você, ainda Samuel falando, né, o pretenso Samuel. O que o Senhor fez com você, o Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isto é a Davi. Isso aqui não é novidade para ninguém. É de domínio público, né? Versículo 18. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequites e tudo que eles tinham. Por isso o Senhor está fazendo isso com você agora. Versículo 19. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã, você e seus filhos vão estar junto comigo e o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Existem dois tipos de relatos na Bíblia. O relato informativo, como no caso da poligamia dos patriarcas. Por exemplo, a Bíblia não escondeu que Davi teve várias mulheres, que Salomão teve várias mulheres. Isso significa que a Bíblia apoiava essa prática? Não, ela estava apenas informando que isso aconteceu. E existem textos da Bíblia que são imperativos, como no caso do batismo. Né? Quando a Bíblia fala do batismo, ela fala de uma forma imperativa. Você tem que fazer isso. Então, nesse texto que nós lemos, na opinião de vocês, ele é informativo ou imperativo? Informativo. Ele está nos dando uma informação. Ele está contando uma história que aconteceu. E assim como ele não escondeu, por exemplo, o pecado de Davi, e ele contou os detalhes do pecado, ele também não escondeu isso aqui. O que nós enxergamos e podemos analisar a partir disso? Primeiro, quem Saul realmente viu? Vamos ler o texto de novo. Saul pergunta, como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Irmãos, judeu e capa, todo mundo tinha. Agora, isso aqui é que é o detalhe. Ó. Saul entendeu que era Samuel. Em nenhum momento o Espírito fala que ele é Samuel. Quem entendeu que era Samuel foi Saul. Isso acontece nas sessões espíritas. O Espírito dá uma informação e você entende que ele é o seu parente. Ele até às vezes fala, não, eu sou fulano de tal. Bom, você não tem certeza que é. Isso aqui, irmãos, é muito legal, porque é uma descrição de uma sessão espírita dentro da Bíblia. 2. O pretenso Samuel, o que ele diz? Que Saul ia morrer pela mão dos filisteus. Só que Saul não morreu pela mão dos filisteus. Saul se suicidou. Muitos dias depois. Vou chegar lá, calma, pastor. Não adianta. Então, o que aconteceu, irmãos, é que se esse espírito aqui, e se a comunicação dos mortos era para ensinar, se os espíritas dizem que a comunicação dos mortos é para ensinar, esse espírito aqui não estava bem informado das coisas que iam acontecer, não. Ele estava meio devagar. Vamos lá, tem mais coisas. 4.
Outra informação, ela diz que, ou ele, não, pretenso Samuel, diz que todos os filhos de Saul morreriam. Mas nem todos os filhos de Saul morreram, apenas 3. Inclusive sobrou um chamado Mefibosete que anos depois Davi abençoou ele. Então, mais uma vez, se esse espírito veio para ensinar, ele falhou na sua ação, na sua missão principal. Mas tem mais. 4. Ele diz, amanhã você estará aqui. Saul não morreu no dia seguinte, mas 18 dias depois. Então Saul ficou esperando que ele ia para o bico do urubu no outro dia, mas ele ainda teve 18 dias de prorrogação ainda. Mais um erro do pretenso espírito. 5. Saul foi para o mesmo lugar que Samuel? Porque o espírito fala, né? Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Não entregou. Amanhã você e seus filhos vão estar junto comigo. Mentira. E o Senhor também vai entregar o exército. Você e seus filhos vão estar junto comigo. Irmãos, um pouquinho de interpretação bíblica. Podemos dizer que Saul e Samuel foram para o mesmo lugar? Existe alguma possibilidade de ter acontecido? Bom, mas o pretenso espírito deu uma informação errada. Pretenso espírito não, pretenso Samuel. Era um espírito, mas não sei de quem que é. 6. Se Deus não respondeu antes, e o detalhe é que o próprio Saul fala, nem por profeta, nem por sonho. Se Deus não respondeu antes, por que ele responderia agora? Justamente quando Saul estava fazendo o que Deus reprovava. Peraí, Deus não estava respondendo. Aí ele comete um pecado e Deus responde? Teria que ser o contrário. Se Deus não estava respondendo, ele cometeu um pecado, Deus responderia muito menos. Então, existe a possibilidade dessa resposta vir de Deus? Não. 7. Esse foi um dos motivos da morte de Saul. 1 Crônicas 10, 13 fala, Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus e em vez de consultar o Senhor. Por isso, Deus o matou e o entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Então, irmãos, se é uma sessão espírita e é realmente, não é bom mexer com isso não. Porque normalmente Deus não vai gostar muito da história não. Eu já estou terminando, viu, irmãos? Eu preciso só falar dessa última doutrina, me dê mais aí uns 10 ou 15 minutinhos, prometo que vou encerrar para vocês, mas eu não poderia, obviamente, falar de um seminário sobre espiritismo sem falar de reencarnação. Né? Eu acredito que todos vocês estão esperando, e a maioria, já ouvi falar sobre essa doutrina, que mexe um pouquinho até com alguns cristãos. Já ouvi muito crente falando que a doutrina da reencarnação é uma doutrina bem interessante e tal. Vamos entender melhor isso. Eu vou ler bastante aqui, porque eu quero obter alguns detalhes. Como é que é? É muita informação. Depois eu vou passar esses slides para vocês, tá, pessoal? E vai ter também um vídeo lá no YouTube, você pode ver depois. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O que fala da reencarnação? A reencarnação é oferecida como necessidade absoluta, como condição inseparável da humanidade. Em uma palavra, como lei natural. Ou seja, uma lei natural a reencarnação. As sucessivas reencarnações justificam todas as desigualdades, a procura de respostas, e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Procurou uma resposta, encontrou, fora da palavra de Deus. Mais um, o Livro dos Espíritos, também do nosso amigo Allan Kardec. A certeza do Espiritismo é que a reencarnação é a única forma que corresponde à ideia concebida de justiça de Deus para com os homens. O que ele está querendo dizer? Que a única forma de você conceber justiça em Deus não é em Jesus, é na reencarnação. Para os homens que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro, que é mentira, a palavra de Deus explica o futuro, e firmar esperanças, pois oferece os meios de resgate dos erros por meio de novas provações, ou seja, você paga pelos seus erros. Mais um, vou ler 4. O problema do ser, do destino e da dor, desse camarada aqui que eu não vou ter tempo de falar sobre Leon Denis, mas é um escritor importante também dos espíritos. O que ele diz? A reencarnação afirmada. Quem que afirma a reencarnação?
pelas vozes do além-túmulo, ou seja, pelos espíritos, a reencarnação afirmada pelas vozes do além-túmulo é a única forma racional para admitir a reparação das faltas cometidas. Parafraseando, a única forma de você pagar pelos seus erros é reencarnando de novo. E a palavra diz que é só você crer na obra redentora de Cristo Jesus. Enfim, a forma racional para admitir a reparação das faltas cometidas é a evolução gradual dos seres. Sem ela, sem a reencarnação, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Ou seja, não há possibilidade de uma salvação completa ou satisfatória. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Se não houver reencarnação, não podemos conceber que Deus seja justo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o homem nasce, traz consigo aquilo que adquiriu. Fato. Mas como que ele adquiriu? Pelo fato do pai dele ser Adão. Mas ok. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se sofrer a punição, é porque fez mal. As tribulações da vida são, ao mesmo tempo, expiações do passado que castigam e provas que servem de preparo para o futuro. Assim, o Espiritismo encara a reencarnação. Poderíamos dizer aqui, sem nem pesquisar muito na Bíblia, que vai ferir frontalmente as doutrinas bíblicas, mais elementares. Mas, eu gostaria de ler alguns textos. Antes até disso, eu gostaria só de destacar alguns pontos, que eu acho que são fundamentais. Percebem, presta atenção, percebem que a reencarnação é algo fundamental para o Espiritismo? Segundo o que eles próprios falaram ali, não existe justiça ou possibilidade de reparação que não seja através da reencarnação. Agora, vamos pensar um pouco. Primeiro, por que Jesus em nenhum momento mencionou nada nem próximo dessa doutrina? Apesar dos Espíritos dizer que sim. Mas por que Jesus então não falou abertamente sobre a reencarnação? Se Jesus sentou com os apóstolos e ensinou coisas sublimes e verdades espirituais que até hoje nós nos alimentamos dela, por que ele não sentou no sermão do monte, no sermão da montanha e explicou sobre a reencarnação? Se é algo tão importante. Por que ele não falou nada nem próximo? Nem que a gente pudesse hoje, depois de muito estudo, chegar à conclusão definitiva. Não, isso aqui é reencarnação. Segundo, como algo tão importante não foi falado abertamente pelos apóstolos. Ao contrário de outros temas importantes. Por exemplo, Paulo, Pedro, João, Tiago, escritores das epístolas. Eles falam sobre oração, eles falam sobre fé, eles falam do batismo, eles falam sobre o Espírito Santo. Falam ou não falam, pessoal? Eles falam de salvação, eles falam de graça. Agora, se esse assunto é tão importante, por que Paulo não cita o assunto? Por que Paulo não fala abertamente? Por que Paulo não chega e escreve um capítulo inteiro falando, olha, nós precisamos reencarnar várias e várias vezes, não importando os... Ele não fala nada disso. Terceiro, porque em nenhum lugar das Escrituras, além de Jesus, além dos Evangelhos, das cartas, no Antigo Testamento, por exemplo, porque em nenhum lugar das Escrituras essa doutrina é mencionada de forma aberta. Se é uma doutrina tão importante, se eles dizem que é tão bíblica e espiritual, por que a Bíblia não fala em nenhum momento? Por que a Bíblia não cita o caso de alguém que reencarnou? Outro, porque uma doutrina essencial para o ser humano, vocês concordam que o Espiritismo inteiro como uma doutrina essencial? Como que uma doutrina essencial para o ser humano ficou escondida por tanto tempo? Porque eles dizem que isso aí, nós, os pastores, os padres e os religiosos, esconderam essa doutrina até que
que Allan Kardec descobriu. Se é uma doutrina tão importante, por que Deus deixou que nós, os contaminadores das Escrituras, fizessem isso? Então Deus é muito fraco, porque Deus não conseguiu velar nem pela palavra dele, sendo que ele mesmo fala, eu velo pela minha palavra. Bom, vou ler alguns textos agora. Hebreus primeiro. Eu não vou ler ele todo. Eu vou ler apenas, depois você pode ler todo o contexto, mas eu quero me destacar aqui no versículo 27. Versículo 27 diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pronto. Não precisava ler mais nada. Não Pulverizou. precisava ler mais nada. 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 Precisava falar tudo isso que eu falei, né? É. Nu. Vamos lá, mas tem mais uma. Qual que é? Qual que é essa aí? Peraí. 9:27. Hebreus 9:27. Mas se você quiser o texto todo, Hebreus 9:23 até o 28. Porque olha só o 28, por exemplo. Assim também, ou seja, da mesma forma, Cristo tendo oferecido-se uma vez para sempre para tirar os pecados do mundo. De muitos. Quem tira os pecados, irmão? Cristo. Aparecerá segunda vez. Ele aparecerá segunda vez. Sem pecado aos que aguardam para a salvação. Ele vai aparecer de novo. Só uma segunda vez. Ele não vai encarnar 7, 8, 9 vezes. E outra coisa, ele não é perfeito. Porque os perfeitos não reencarnam. Se ele vai aparecer mais uma vez, então ele não está perfeito? Não, ele já está perfeito. Só que ele vai aparecer para o quê? Levar a sua igreja. Aleluia. Vamos lá. Eu tenho mais um. Eclesiastes, capítulo 9. Porque, a partir do 4, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Vocês acharam que isso aí era frase de Facebook, né? Não, é bíblico, tá? Agora o 5 é o que eu gosto. Porque os vivos sabem que onde morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E não podem voltar para te ensinar nada. Bom, pelo menos é o que Salomão disse. E a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio, o homem mais sábio que pisou essa terra. Bom, vamos lá. Nem tão pouco eles terão recompensa. Porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vou repetir. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma. Irmãos, se a reencarnação fosse bíblica, era uma boa oportunidade de falar. Para eles haverá outras possibilidades debaixo do sol. Mas Salomão fala assim, para esses caras, finish. 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Poderemos fechar aqui mais uma vez e ir embora, né? E falar comunicação com os mortos, mediunidade. Bom, aí, não, mas Eclesiastes não faz parte da Bíblia porque foi incluído pelos pastores. É as desculpas de sempre. Irmãos, como o Espiritismo respalda a reencarnação na Bíblia? Qual o texto que eles usam? Esse aqui principalmente. João 3, a partir do versículo 3. Diz assim, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo. Eles falam, peraí, Jesus falou que tem que nascer de novo. É aqui que eles respondem. Né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu, ou no reino de Deus. Irmãos, quando Jesus estava falando desse texto, nós sabemos claramente o que ele está falando. Ele está falando de quê? Do que está descrito lá. Aliás, deixa eu só voltar um pouquinho antes de falar o que ele está falando, só para destacar algumas coisas. Jesus não poderia estar falando sobre reencarnação, como os espíritas defendem, porque, como vimos anteriormente, era impossível. Como Jesus poderia desdizer o próprio Salomão, ou até o apóstolo Paulo, ou o escritor de Hebreus, mais para frente. Segundo, do que Jesus falou então nesse texto? O batismo nas águas, ele falou que não nascer da água, e o batismo do Espírito Santo.
como está descrito em Atos 19:1. Ele fala da água e do Espírito. Ele está falando de dois tipos de batismo. Da água, que é o batismo do arrependimento, e do Espírito Santo, que é o batismo para enchimento. É o que ele está falando. E os espíritas dizem que ali é o respaldo bíblico para a reencarnação. Bom, depois de 2 horas de muita falação, voltamos à pergunta inicial. O espiritismo pode ser considerado cristão? Lembre que eu fiz 3 perguntas. Falei que você tem que responder 3 perguntas. Primeira pergunta, né? Qual é a fonte dos seus ensinos? Para nós, para todos os cristãos, a fonte dos nossos ensinos é a Bíblia. Para os espíritos é a Bíblia codificada, os espíritos e a literatura espírita. Os espíritos baseiam seus ensinos nessas 3 coisas. Segunda pergunta que eu fiz. Qual é o lugar de Jesus Cristo? Para nós, o que Jesus é? O centro. O centro. Para o espiritismo, ele é um espírito perfeito, um médium, um ser superior, e etc, etc. Terceira pergunta. As doutrinas ensinadas por esse pretenso cristianismo são bíblicas? As nossas, todas, sem exceção, têm que ser tiradas da Bíblia. Agora eles não. A Bíblia apenas auxilia a você extrair as suas doutrinas. Então, irmãos, desculpa, eu não posso dizer que o Espiritismo não é uma religião, porque tem as suas coisas muito boas, fazem as suas obras, mas não pode ser considerada cristã. Para concluir, eu queria dizer que poderíamos, ficar aqui horas e horas discutindo sem fim. Poderíamos mencionar o fato de o Espiritismo se considerar o consolador prometido por Jesus. Eles falam que quando Jesus fala, vou enviar outro consolador, eles falam que é o Espiritismo. Poderíamos falar sobre os fenômenos parapsíquicos e tentar explicá-los. Novamente, citar vários textos bíblicos. Mas, diante dos fatos que vimos agora, podemos afirmar com absoluta certeza, a maioria das doutrinas espíritas, que são as principais, reencarnação, comunicação com os mortos, e etc, etc, a maioria delas ferem frontalmente as doutrinas bíblicas. Sendo assim, o Espiritismo não pode ser considerado cristão, por mais que os seus adeptos digam o contrário. Muito obrigado a todos. Meu Deus do céu!